Queridos irmãos, queridas irmãs, família Cristo Redentor, seja a luz do Divino Mestre, o grande sol, a iluminar as nossas consciências e a aquecer os nossos corações. Mês de agosto, no Centro Espírita Cristo Redentor, se comemora o encontro da família. E este ano, em seus 20 anos de aniversário, nos encontramos num momento ímpar, em que a humanidade é convidada a um recolhimento em família. Afinal de contas, esse momento de pandemia nos isola socialmente, nos distancia socialmente. Isso que significa que nós nos isolamos e nos distanciamos fisicamente uns dos outros. No entanto, nós somos convidados a estar mais no contexto das nossas casas, dos nossos lares. E é então tratando do capítulo 2 do livro intitulado Tua Casa, de autoria de João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Airtes, que nós vamos tecer alguns comentários a respeito do capítulo 2, Tua Família. Nesse momento em que nós afirmamos que a família é uma escola, essa é uma escola em que ela está para nos auxiliar num processo de aprendizagem para amarmos. E algumas pessoas não se recordam de que nós temos que aprender a utilizar-nos deste amor para aprendermos a amar a humanidade inteira. Então nós vamos ver que o nosso objetivo na Terra, na nossa existência na Terra, é a formação de um núcleo familiar. Afinal de contas, a família é a célula-mãe da sociedade. E nesse contexto social, então, nós vamos nos desenvolvendo. E no ambiente da família, que é o primeiro núcleo de contato social, nós vamos aprendendo a desenvolver a nossa capacidade afetiva. E essa capacidade, ela vem da convivência de uns com os outros. Afinal de contas, no seio da família, nós convivemos com aqueles que são afins. Sejam essas afinidades que nós estejamos numa posição de credores ou até mesmo de devedores. Então, essa convivência, ela vai nos ajudando a que de uma forma mútua nós possamos colaborar na evolução, no processo de evolução. E esse processo se trata da nossa evolução como individualidades, mas também a nossa evolução como pequeno grupo social e que vamos nos expandindo
ao grupo de uma cidade, de um estado, de um país, um continente, e nos unimos em vários continentes e formamos então a população Terra, a humanidade terrestre, onde nós vamos aprendendo a desenvolver em nós a afetividade. E como eu disse anteriormente, essa capacidade de desenvolvimento da afetividade, saindo de nós como indivíduos, ela é transferida para a humanidade, de forma que nós vamos sendo seres úteis ao próximo, úteis uns aos outros. E nós vemos então que nessa sociedade de muitas situações tão conturbadas, nos esquecemos que nós temos tarefas. São as nossas tarefas sociais, são as tarefas espirituais. E para se estabelecer a constituição de uma família, nós precisamos ser jovens com uma estruturação que nos leve a compreender a seriedade e a importância da constituição da família. Porque vivemos numa sociedade muito materialista. Então, muitos não querem constituir uma família simplesmente por causa do egoísmo. E o egoísmo nos leva a determinadas rupturas. Então, se existe a constituição de uma família, nós estamos ali, num ambiente onde estamos com pessoas afins, pessoas com quem temos determinados compromissos, para uma forma de reparação, para desenvolver um sistema de aprendizado, porque aprendemos uns com os outros, e são essas diferenças que nos levam a aprender. São as diferenças que nos levam a entender a necessidade do respeito de uns para com os outros. Então, quando nós falamos da nossa estrutura de família, que começa num pequeno núcleo para que tenhamos a condição de entender a nossa família como humanidade, nós precisamos entender a relevância espiritual na constituição de um lar. Não é apenas a estrutura física, mas são as relações que ali se estabelecem. Porque a constituição de um lar, ela não é uma obra do acaso. Não é uma leviandade. Apesar de que, no mundo moderno, muitos são os jovens e até mesmo adultos que não têm o respeito de uns para com os outros. Já vivemos numa sociedade onde algumas concepções de gerações anteriores são tidas como ultrapassadas. Então, no momento em que nós entendíamos e víamos a necessidade de conhecimento das pessoas de umas com as outras para a constituição posterior de uma família, um jovem, uma jovem, se começava o relacionamento através do namoro, uma etapa de noivado, casamento, o momento em que as pessoas vão se conhecendo, se aproximando uma da outra, para o que posteriormente vem a constituição de uma família, a constituição de um lar. E que muitas dessas relações, elas já são comprometimentos, são compromissos assumidos quando nos encontramos no plano espiritual.
mas quando se está no corpo físico, se for se deixar levar pelos atos e os impulsos do momento, podemos nos esquecer desses compromissos. E esse individualismo, vivemos num momento de individualismo que surgiu no século XX e que estamos vivenciando no século XXI, onde muitas pessoas têm vergonha de dizer que gostaria de constituir uma família. E aqui eu não falo dos diferentes tipos de formação e de contextualização familiar. As novas formações familiares de acordo com as concepções sociais. Eu me refiro à estrutura de família na concepção de um lar, onde existem pessoas que são responsáveis pelo apoio de umas com as outras, pelo desenvolvimento dos seres que vêm sob a sua responsabilidade e que, em muitas situações, somos chamados de conservadores. Então, nós estamos vivendo num momento em que a juventude passa por relacionamentos muito supérfluos, fortuitos. São relacionamentos onde existe a troca de minuto a minuto. E essas trocas, elas podem ser as trocas físicas, mas existem também os tipos de relacionamento do chamado mundo virtual. E que é pior ainda porque essas pessoas, elas não se conhecem, elas não têm identidade. E quando falamos da relação afetiva com amor, é uma relação onde se estabelecem equilíbrios. É a relação onde a constituição da família surge a partir de uma construção com consciência. É uma construção com sacrifício, com maturidade. Porque nós sabemos que num ambiente de família, quando geralmente surge a partir de duas pessoas e que ela vai tendo a sua prole aumentada, é necessário ter consciência do que se quer, do que se faz, das conduções que serão dadas a partir daquela realidade de família. É necessário o sacrifício em alguns momentos, porque somos seres diferentes que nos unimos para estruturar um local, uma célula em que se precisa conduzir de uma forma harmoniosa aqueles seres que chegam sob a nossa responsabilidade. Então é preciso amor. Amor de família. Amor na família. Porque o amor é o combustível que assegura o relacionamento. É preciso que nessa relação exista a identidade de ideais. Porque nós vemos que todo o relacionamento, toda a nossa sociedade, ela passa por imensas transformações. Ela passa por novas formações. E assim é o nosso dia a dia no contexto de família. Precisamos aprender a nos reformular, trazer uma nova forma
de comportamento. Porque o mundo, ele será um mundo melhor dependendo de cada um de nós. Estamos vivendo no mundo de provas, de expiações e passando por um momento de transição para uma regeneração. E nesse mundo de regeneração, a família deve ser o esteio de nossas emoções sublimadas. Porque a missão da família é educar os espíritos. E é por isso que quando Jesus Cristo estava com os seus apóstolos e outras pessoas, e ele estava conversando, e lhe chamam dizendo que a sua mãe e os seus irmãos estavam do lado de fora, chamando, ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que estão com meu Pai. São todos aqueles que constituem o amor e o aprendizado de um para com o seu próximo mais próximo. Então a concepção de Jesus de família era muito mais ampla do que o que nós entendemos. E por isso nós tomamos a Jesus Cristo como nosso modelo para que possamos seguir os seus passos, entendendo e considerando ainda a lei de reencarnação, que nos possibilita, através das encarnações sucessivas ou das várias existências, que nós possamos ir solidificando os nossos laços de afetividade com o maior número de espíritos. Então a nossa família, ela vai ampliando. A nossa família, ela vai aumentando. Nós entendemos então que a concepção do grupo familiar onde nos encontramos, ele se amplia. Mas para que nós consigamos perceber essa ampliação, essa amplitude que vamos alcançando, nós partimos de um pequeno grupo, onde nós vamos nos querendo bem uns com os outros, onde nós vamos nos solidificando nessas novas possibilidades de convívio. Então nós vamos estabelecendo, através dessa parentela corporal, e daqueles que não integram essa parentela corporal, nós vamos adquirindo laços sólidos de afeição. E nós sabemos que isso não é fácil, porque viver em família é um grande desafio, mas ao mesmo tempo é um importante aprendizado, porque é nesse convívio diário que nós temos a possibilidade de estar limando as arestas com aqueles que, de alguma forma, nós tenhamos alguma diferença, ou talvez algumas diferenças. Desse modo, nós nascemos no mesmo reduto familiar para superar as desafeições. Porque o laço consanguíneo, ele não é a mola propulsora para os laços de afeto, mas ele nos ajuda. Porque uma vez que nós estamos naquele
núcleo onde necessitamos estar, nós vamos aprendendo a ter a tolerância, vamos desenvolvendo a capacidade de convivência pacífica. E essa é uma das razões pelas quais existe a família. Para que nós possamos aprender a nos amar. A nos amarmos como verdadeiros irmãos. E é por isso que, quando nos diz o Espírito Aertes, a tua família é o reino de Deus que almejas. Porém, este reino deve ser conquistado pelos esforços constantes de quem participa dele. Nós temos então aí o intercâmbio espiritual. Os espíritos vindo trazendo mensagens e nos dizendo da importância de vivermos uns com os outros, para que nós possamos estender as mãos e poder dizer que nós fazemos parte da grande família humanidade. Somos irmãos, filhos, assumimos os papéis de pai, mãe, primo, avô, avó. E todas essas relações, elas serão solidificadas a partir do momento em que nós tenhamos fé. Fé como a vontade de querer ser melhor hoje do que nós fomos ontem. Nos tornarmos melhores e mais próximos do nosso semelhante, do nosso irmão, porque somos filhos de um mesmo Criador. Então, tendo a fé, nós temos a base do lar. E com esse lar estabelecido, com os laços de afeto bem estruturados, nós vamos então alcançar o reino de Deus. Deus nunca se esquece de nós. E tenhamos a certeza de que se nós nos esforçarmos a cada dia para iluminar a nossa consciência, o nosso comportamento, o nosso próximo, nós vamos aprender a levar aos nossos filhos, a levar aqueles espíritos aos quais Deus nos confiou, a mudança de entendimento para que vivamos em paz, em harmonia, na não violência, porque o céu está na consciência de cada um de nós. Ele pode e deve se refletir na família. Assim como o sol que brilha para todos nós, independente de querermos ou não, ele faz o seu trabalho todos os dias. Ilumina uma parte do planeta, quando no outro lado se projeta a noite. E no seu movimento constante, ele leva a luz às diferentes partes do planeta, trabalhando tranquilamente, silenciosamente. Que nós então busquemos expressar o nosso desejo de ser melhor
pelas vias das leis da natureza, do trabalho, do esforço, da esperança. Esperança de que a nossa consciência se ilumine e que nós venhamos a nos transformar em pequeninos sóis, para que, no momento oportuno, nos unamos uns com os outros e façamos da nossa humanidade um grande sol. Seja Jesus conosco, agora e por toda a eternidade. Recordemos sempre de que a vida em família é a oportunidade que nós temos de chegar ao corpo físico para progredirmos, porque a nossa grande meta é seguir para a frente e para o alto. Luz em nossas consciências.